Bom dia a todos, a paz do Senhor Jesus. Hoje, dia 12 de setembro de 2023, nós estamos aqui com mais uma palavra dos céus, uma palavra de Deus para o meu e para o seu coração, que diz na manhã deste dia que fez o Senhor, no Evangelho de Marcos, capítulo 8, a partir do versículo de número 1 até o versículo de número 4. Somente 4 versículos da parte do Senhor, que vai falar assim: o leproso purificado, é o título na minha Bíblia. Diz assim a palavra de Deus: e, descendo ele do monte, seguiu uma grande multidão. E eis que veio um leproso e o adorou, dizendo: Senhor, se quiseres, pode tornar-me limpo. E Jesus, estendendo a mão, tocou-o, dizendo: quero ser limpo. E logo ficou purificado da lepra. Disse-lhe então Jesus: olha, não o digas a alguém, mas vai, mostra-te ao sacerdote e apresenta a oferta que Moisés determinou para lhe servir de testemunho. Palavra dos céus, palavra de Deus para o nosso coração na manhã desse dia que fez o Senhor, vai nos ilustrar e dizer a história de um homem que tinha uma lepra, um homem leproso. O texto vai mencionar e dizer, os estudiosos, vai nos ensinar, né? Se nós dissecarmos esse capítulo e estudarmos, vai nos contar que a lepra naquela época era uma doença na qual era muito discriminada pelos homens, né? Era uma doença na qual era como se fosse um castigo que viesse da parte de Deus. E a palavra de Deus vai dizer que este homem leproso foi até Jesus. Muitas das vezes nós estamos com um problema que nós não percebemos, que é espiritualmente falando. É espiritualmente falando que nos deixa leproso, nos deixa afastado de Deus, porque muitas das vezes se afastamos do caminho reto, do caminho do Senhor. Diz o texto que, descendo ele do monte, seguiu uma grande multidão. Quero chamar a atenção, na manhã deste dia, dentro desse texto aqui, que uma grande multidão o cercava, seguia Jesus, porque naquela época era comum. Jesus, por onde passava, ele realizava grandes feitos, grandes milagres, e uma grande multidão seguia ele. Mas o texto vai dizer que Deus teve compaixão, o seu Filho Jesus Cristo teve compaixão daquele homem leproso, mas se fez necessário aquele homem reconhecer que aquele homem que passara por aquele local, Jesus de Nazaré, era o homem na qual poderia purificar ele da lepra. Eu quero chamar a atenção, abrir um parênteses dentro desse texto, que Deus, pela sua infinita misericórdia, ele pode limpar a sua lepra, ele pode tirar esse pecado, ele pode tirar aquilo que está te atrapalhando, te condenando. Vai dizer assim no versículo 2: e eis que veio um leproso e o adorou, dizendo: Senhor, se quiseres, pode tornar-me limpo. Repara que ele faz aqui uma afirmação, ele não faz uma pergunta. Este homem leproso faz uma afirmação. Quando ele se depara com Jesus Cristo, ele diz: Mestre, sei que pode me tornar limpo, se quiseres. Ou seja, ele estava deliberando através da sua boca, entregando a sua vida diante de Deus naquele exato momento. Ele estava diante daquele homem que poderia solucionar aquele problema. Você e eu estamos diante daquele Todo-Poderoso que pode solucionar o nosso problema, pode limpar a lepra, pode tirar toda a iniquidade, todo o pecado, tudo aquilo que vem fazer separação de nós mesmos com o Senhor. E Jesus, estendendo a mão, tocou, dizendo: quero ser limpo. E logo ficou purificado da lepra. Jesus somente deu uma palavra: ser limpo. Jesus, ele somente vai profetizar para mim, para a sua vida. Uma palavra ele vai declarar e nós vamos receber de bom agrado e nós vamos ser curados em nome de Jesus. Creia nisso na manhã deste dia, através desta palavra, desse texto do capítulo 8, do versículo 1 ao 4 do livro de Evangelho de Marcos, que aquele homem era leproso, mas ele foi até o mestre. Ele se humilhou diante do Senhor, ele reconheceu que o Senhor poderia, se quisesse,
o purificar daquela lepra. Às vezes estamos leprosos, estamos com dificuldade, fazendo com que nós não consigamos enxergar que Deus ele pode nos purificar. É necessário que nós venhamos ser humildes diante do Senhor. É necessário que nós venhamos descer a cada momento. É necessário que nós venhamos reconhecer Jesus na nossa vida. Amém? Deus te abençoe. Um forte abraço. Até o nosso próximo encontro.